Olá pessoal, no último encontro falamos sobre perspectiva, sobre desenho de perspectiva, falamos sobre os ilustres renascentistas que, digamos assim, debruçaram em cima da metodologia do desenho de perspectiva, certo? Aquela perspectiva, que falaremos mais à frente, é a chamada perspectiva cônica, é a perspectiva que tem uma tendência a um ponto, certo? E que tenha a tendência a ir para a linha do horizonte, isso é o desenho, né? Então, todos os objetos, vocês chegaram a ver, que tem essa tendência de ir para esses pontos de fuga, vão subtraindo à medida que vão se afastando e vão aumentando, né? À medida que vão se aproximando do observador, que é o ser humano, o olhar do ser humano, né? Nós vimos também que o nível dessa linha do horizonte para onde convergem os pontos de fuga estão exatamente no nível dos olhos do ser humano, não importa onde ele esteja, em que altura ele esteja em relação. E vamos encontrar e vamos perceber isso exatamente no litoral, onde nós vamos ver aquela linha que divide o céu do mar. Muito bem, passaram-se anos, né? Até séculos depois do Renascimento, chegamos ao século XVIII e ao século XIX, obviamente o século XVIII, onde nasceu Gaspar Monge, que foi um francês que deu continuidade a essas pesquisas sobre representações tridimensionais, né? E ele avançou no sentido até de metodologias sobre a representação de desenhos tridimensionais segundo um outro prisma. Por exemplo, enquanto as perspectivas cônicas, né, vieram das projeções cônicas, que vamos falar mais à frente, os estudos de Gaspar Monge já falavam das projeções cilíndricas, né, aquelas que, obviamente, onde a fuga que estava na linha do horizonte nas projeções cônicas, agora elas estarão no infinito, assim como o próprio observador. Nós vamos falar sobre isso e os tipos de perspectivas, digamos assim, que têm origem nas projeções cilíndricas. Muito bem, vamos fazer um parâmetro aqui agora disso que estamos acontecendo. Nós vamos falar sobre a origem desses vários desenhos, né? Essas várias perspectivas cilíndricas, que ela acontece com a axonometria. Que é exatamente o estudo, né, de desenhos em perspectivas cilíndricas, né, sob um sentido de ortogonalidade. Lembrando a vocês que ortogonalidade é a situação onde você tem duas linhas perpendiculares entre si, que são linhas que estão a 90 graus. A linha com um plano, a linha entre outra, com duas linhas, ou dois planos, que são ortogonais. Muito bem. Dentro da axometria, nós temos uma série de desenhos de perspectivas que a gente chama de axiométricas. A primeira que surge é a dimétrica. Diante de uma linha, aí todas vão se basear assim, ó, uma linha horizontal básica, ou seja, de referência. Aí depois nós vamos trabalhar em eixos, segundo eixos que vão dar os determinados ângulos, tá certo? Olha só. Nesse caso aqui, nós vamos falar da dimétrica. Eu estou escrevendo bastante com a dimensão maior aqui, para que você possa enxergar através do vídeo. Dimétrica. Mas todas elas vão ter três eixos, de certa forma. Olha só, aqui o X a 7 graus... tem 7 graus, aqui é o O que divide, é a origem, né? Aqui teremos 42 graus
E aqui vamos trabalhar o objeto. Eu vou ter que abaixar um pouquinho para que vocês possam ver, tá? Mas voltando ao que nós estamos falando, veja bem.